Sejam todos bem-vindos a este culto de adoração. Eu e a minha família estamos bem e espero que vocês também estejam. Para começar, vamos a Deus em oração. Senhor, Deus e Pai Santo, Todo-Poderoso, é uma honra e um privilégio, Senhor, poder entrar na Sua presença, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, passando, Pai, muita gente, Senhor, passando, Pai, está, ó Deus, passando, Pai, nos hospitais, Senhor. Mas, ó Deus, passando, Pai, pela Sua misericórdia, permitiu, Senhor, passando, Pai, que nós estivéssemos aqui a Te adorar, Senhor. Por isso, Deus, passando, Pai, quero, Senhor, te pedir que o Senhor dirija, Senhor, passando, Pai, todos os nossos pensamentos e sentimentos, Senhor, passando, Pai, a esta adoração, Senhor. Não se esquecendo também, Senhor, passando, Pai, por nossos irmãos, Senhor, passando, Pai, e outros cidadãos que estão enfermos, Senhor, passando, Pai, dentro e fora do país. E neste momento, Senhor, passando, Pai, quero pedir que o Senhor possa estender a sua mão poderosa e trazer a cura para eles, Senhor. Em nome de Seu Filho Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Neste momento, o grupo coral. Tana moya wokwentima ina ilava wena. Tana moya wokwentima ina ilava wena. Ilava wena. Ilava wena. Ilava wena. Lokwatuka umelela ina itafamana. De seguida, peço a vossa atenção para o momento de anúncios. O que tem a ver com o culto único virtual que está sendo programado, que irá incluir 4 igrejas de expressão portuguesa, nomeadamente Maputo, Luanda, Brasília e Goiânia. Este culto vai ter lugar no dia 17 de maio do ano em curso. De seguida, vou convidar o pastor do dia, o pastor Cláudio Mavume, que vai nos trazer a mensagem. Muito obrigado pela atenção. Bom culto a todos. Lion of Judah. Bom dia, minha família!
Espero que vocês estejam bem animados, porque eu estou muito farado, estou muito animado. Primeiro por saber que no momento das dificuldades, as igrejas estão se a conectar a nível mundial. Por outro lado, saber que estou falando e os meus irmãos estão daí do outro lado. Amém? Amém. Eu estou muito animado, eu e a minha família estamos encorajados, estamos aprendendo muito nesses momentos de dificuldades. Eu só espero, irmão, que você também está a ter uma boa experiência com o teu Deus. Porque realmente as adversidades são uma escola para os filhos de Deus. Amém? Amém. Vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te amamos tanto porque o Senhor nos tem preservado, mesmo em momentos difíceis. Pai amado, agora nós temos o privilégio de poder ter a palavra aberta como uma família, para podermos ficar encorajados, podermos aprender realmente, Pai Santo, como é que nós temos que nos posicionar, como é que nós temos que andar para a glória do Teu nome. Pai Santo, ensina-nos, ajuda-nos, fala conosco. Nós oramos no nome santo de Cristo. Amém. Amém. O tema de hoje é hora de ação. Por que estamos a falar de hora de ação? Quando começamos com esta senda que está afetando o mundo todo, praticamente o mundo parou. Obviamente que algumas coisas também, a igreja também teve que se posicionar nisso. Obviamente que tivemos que redefinir os serviços, os modelos dos cultos, como é que vamos levar a cabo os nossos encontros, enfim, muita coisa aliada também a ter que assimilar as medidas de prevenção, mudar de hábitos. Então são muitas coisas que obviamente tiveram que levar-nos a ter uma, digamos, uma paragem, não literalmente dita. Mas acredito que, assim como o mundo parou, nós como igreja tivemos um momento de a gente ter que se reposicionar. E hoje eu trago esta mensagem, hora de ação, ou seja, momento de começarmos com a marcha. Significa que não importa o que vai acontecer no futuro, as coisas podem piorar ou podem melhorar, isso não estará em questão. Nós, como igreja, temos que continuar a desempenhar o nosso papel. Na semana passada, o nosso irmão Noah veio falar sobre as crises e a esperança. Foi muito bem claro as causas das crises, dos problemas, de onde é que elas vêm e onde é que tem que estar o nosso coração. Onde é que está a nossa esperança? A nossa esperança está em Deus. E obviamente Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Falamos de outras lições, interpretando os sinais que realmente são um prelúdio, que já começam a soar, começam-nos a dizer que a qualquer momento Jesus Cristo voltará. E acredito que nós como igreja temos muito que aprender nisso. E agora precisamos nos posicionar, avançar. É por isso que eu trouxe esse tema, hora de ação. Este tema me lembra, na altura, quando eu era um pouco menor, quando vivia ainda em Nacala. Nacala, quem não sabe, praticamente é minha terra natal. Posso chamar de terra natal. Eu passei quase toda a minha infância lá. E naquela altura, nós somos 5 irmãos, nós gostávamos muito de filmes de ação. E tínhamos ali videoclubes, locais onde a gente ia alugar filmes. De certeza que se eu encontrasse um filme com este título, Hora de Ação, levaria. Porque nós gostávamos de artes marciais, guerrilhas, tudo aquilo que tinha a ver com ação, filmes de terror. Gostávamos desse tipo de filmes, então eu levaria este filme. Mas para nós aqui não se trata de filme, mas é mesmo algo prático. Significa o quê? Nós temos
uma mensagem para este mundo. Temos um papel a desempenhar neste mundo, que é comunicarmos ao mundo o que Deus quer que o mundo ouça. E nós precisamos ficar focalizados nisso. Mas antes de nós entrarmos a fundo, eu queria partilhar uma escritura que serve de ponte, de momento de pausa e avanço, que está no 1 Reis 19, versículo 1 a 11. Eu não vou ler toda a escritura, todos os versículos, irei ler apenas versículo 1 até 6. Passo a ler. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fazer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Betseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Por que eu trago esta passagem? Eu trago esta passagem exatamente para a gente ver o quadro de um grande homem de Deus. Quando foi assolado pelo medo, o que aconteceu com ele? Isso é para nós tirarmos lições, porque agora nós estamos em momento de avançar. Pode ser que a crise aumente, só Deus o sabe, mas a nossa oração é que as coisas melhorem. Mas caso sim, agora que nós estamos a avançar, nada deve nos parar. A Bíblia começa no versículo 1, falando de 3 personalidades. Fala de Acabe, Jezabel e Elias. Acabe era o rei na altura que estava praticamente reinando no reino do norte, em Samaria. Ele passou por cima da lei de Moisés e casou-se com uma mulher estrangeira, que é Jezabel. Jezabel praticamente era uma mulher maligna, sanguinária, idólatra, mas infelizmente o Acabe acabou casando com ela. E a lei proibia esse tipo de casamentos mistos. E ali praticamente se tratava de um casal de família real. Este homem Acabe está na lista dos piores, está na lista dos maus reis. Mas este mau rei faz uma coisa boa. O que é que ele faz? Tudo aquilo que o Elias, que era o profeta, fez, ele foi contar à sua mulher. Pelo menos isso de bom ele tinha. Muitos de nós temos muitos segredos com nossas esposas. Se este é o teu caso, precisas mudar. Amém? Ora, Jezabel, a esposa de Acabe, recebeu a notícia daquilo que Elias, o profeta de Deus, fez com os 450 profetas de Baal. Quem era Elias? Elias, quando a gente olha para a Bíblia, eu só vou resumir, talvez você queira contratar um profeta para trabalhar para si, estou a brincar, mas Elias, nas Sagradas Escrituras, é um grande profeta. Ele é uma figura, não digo que os outros são pequenos, não. Tem um papel menos importante, mas quero falar especificamente de Elias. Ele tem um papel de bastante proeminência. Elias praticamente era um homem muito fervoroso em oração. Nós podemos ver esse livro de Tiago 5:17. Foi Elias que orou
para que não chovesse 3 anos e meio em Israel. E de fato aconteceu isso. Ele tinha um bom relacionamento com Deus. Ele era um homem pragmático, um profeta de coragem, um profeta que encarava as pessoas sem medo. Foi um homem que restaurou ele praticamente saía de um processo de restauração, do processo de adoração a Deus em Samaria, em Israel. Porque obviamente que o povo estava desviado, haviam lá tantos falsos profetas, e Elias desafiou aqueles 450 profetas de Baal e matou todos eles. Orações de Elias eram aquelas que quando ele falava com Deus, Deus o respondia. É um homem de fé. Mas o que aconteceu com Elias quando recebeu ameaças da Jezabel? O seu coração derreteu. Derreteu ao ponto dele fugir de uma mulher. Vejam só, alguém que conseguiu encarar 450 profetas de Baal e matou, feriu-os à espada. Agora está a fugir de uma mulher. Está a fugir porque a Bíblia diz que ele estava a querer salvar a sua vida. E esta fuga de Elias, quase que ele deixou suas responsabilidades. Ele fugiu do reino do norte e foi se esconder no reino do sul. A Bíblia até diz que ele até deixou o seu servo e fugiu. Por quê? Por causa da sua vida. Eu trago este exemplo para mostrar que grande homem de Deus, um homem de fé, se não cuida do seu coração, desvia os seus olhos de Cristo, começa a ter grandes problemas. Acredito que Satanás estava intimidando o homem de Deus através de Jezabel. Pode ser que hoje Satanás também esteja a intimidar os discípulos para que discípulos deixem de fazer aquilo que é o seu papel. Gostaria que fôssemos a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 até 20. Mas simplesmente irei ler versículo 11, 15, 18 a 20. Portanto, antes mesmo de ler essa escritura, eu até aconselharia a ler mesmo a 1 Reis, aquele capítulo, de versículo 1 a versículo 11. Vocês até depois vão acompanhar algumas coisas lá, que Deus acaba fortalecendo Elias, não é? Aparece lá um anjo, dá-lhe de comer, Elias come, mas aquela comida era para lhe fortalecer. Elias comeu, voltou a dormir. O anjo fez novamente a mesma coisa. Disse que ele tinha que se levantar, ele tinha que caminhar tanto, e ele caminhou cerca de 40 dias e 40 noites, até que chegasse ao monte de Deus. Lá, praticamente, ele depois acabou se escondendo numa caverna. Até que Deus dissesse: Elias, onde é que tu estás? Ou seja, Elias, vem aqui para fora. Nós podemos estar abrigados na nossa caverna, espiritualmente falando, fugir das nossas responsabilidades como discípulos. Mas não deve acontecer isso. Por isso é que não temos que focalizar em nós, mas temos que focalizar em Cristo. Não temos que focalizar em nós próprios, mas temos que estar engajados na missão. Obviamente, sabiamente, usando métodos mais seguros e seguindo aquilo que são as recomendações. Amém? Em 2 Coríntios 5, versículo 11, vou começar do versículo 11, a Bíblia diz assim: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Ele, que é Cristo,
morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmos por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Era Paulo aqui, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, a dizer: uma vez que nós conhecemos o temor de Deus, nós persuadimos os homens para Deus. Significa que o conhecimento profundo sobre o temor de Deus, sobre quem é Deus, quando eu temo a Deus, quando conheço quem realmente estou a servir, isso vai me levar constantemente a ficar engajado em chamar as pessoas para Deus. Quando me esqueço de Deus, quando não conheço o temor de Deus, já não me identifico com esta nobre tarefa de convidar as pessoas para Cristo. É o que Paulo está a dizer aqui. Ele diz que Cristo morreu por todos nós, para que agora a vida que nós estamos a viver não seja para satisfação própria, não seja para eu agradar a mim mesmo, mas para fazer a vontade de Deus. Significa que todos nós precisamos nos questionar: o que é que Deus quer que eu faça neste momento? Qual é o meu papel neste momento específico? O que é que Deus espera de mim? Será que Deus quer que eu fique na caverna, a exemplo de Elias, ou quer que eu saia da caverna e proclame? Esta ação, como eu disse no princípio, praticamente é a ação de comunicar ao mundo o que Deus quer que o mundo ouça. Este mundo começa ali em casa, começa com os nossos vizinhos, ações concretas. O meu vizinho tem que ser uma bênção, eu ser vizinho dele. Ele tem que ouvir a respeito de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles tinham que ficar em Jerusalém até que recebessem o poder do alto. Depois disso, estavam capacitados para poderem ser suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Estamos nós aqui, acredito que aqui é confins da terra, talvez. Temos que continuar a testemunhar a respeito de Cristo. Esta é a nossa tarefa. É uma tarefa concreta. Não tem nada de complexo. É o que Deus espera de nós. A Bíblia aqui diz que nós somos embaixadores de Cristo. Significa que somos trabalhadores de uma embaixada. Esta embaixada representa, ou seja, a nossa pátria é celestial. Por isso, temos que exercer o nosso papel enquanto estamos aqui na terra. Enquanto as coisas vão se enrolando, vão piorando, vão melhorando. Se for a melhorar, amém, Deus seja louvado por isso. Se não, não é surpresa, porque tudo está previsto. O certo é que agora que a gente arrancou, avançamos. Claro que haviam alguns que já estavam fazendo a coisa, mas em geral, como igreja, precisamos de nos focalizar naquilo que é a nossa missão aqui na terra. Por isso, não se concentrem nas circunstâncias, não devemos nos concentrar nos medos. Por quê? Porque os medos fazem derreter o coração. Nós tomamos aquele exemplo de Elias. Alguém que tinha orações fervorosas. Em vez de orar para que Deus o fortalecesse, ele orou pedindo a morte. Ele até disse, quando vocês forem ler mais embaixo, que estão a perseguir para ser morto pelos israelitas. Mas era Jezebel que ele estava a fugir. Então, o medo não ajuda na nossa fé. Aliás, nós já aprendemos que o medo é a ausência da fé. Portanto, irmãos, agora temos que cingir os lombos e irmos ao trabalho. Qual é esse trabalho?
comunicar às pessoas que Cristo está vindo. Comunicar às pessoas que Jesus Cristo morreu por ti. E para aquele que ainda não teve ainda relacionamento com Deus, ainda não nasceu de novo, ainda não aceitou Jesus Cristo em sua vida, saiba que há um futuro promissor para si. Essas promessas atingem a si. Nós fomos comissionados para levar a mensagem que Jesus Cristo morreu por si. Esta é a hora de tomar grandes decisões. Aceitar Jesus Cristo na sua vida. E também seres parte dos embaixadores. Tem uma escritura que fala sobre trabalhadores. Podemos ir ver, esta é a última escritura. Está em Lucas 10, versículo 1 a 3. Diz assim: depois disto, Jesus designou outros 72 e os enviou 2 a 2 diante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Amém? Depois disto, ele estava discursando lá, em que falou sobre 3 pessoas, em que alguns disseram que queriam ir sepultar seu pai, outro, deixa ir despedir meus pais. Estavam contando histórias, mas que Jesus estava mostrando-lhes o preço para lhe seguir. Que realmente, quando nós seguimos a Cristo, não há condicionalismo. Isto é mais para os discípulos. Temos que seguir a Cristo assim como Ele diz que temos que o seguir. Afinal de contas, calculamos o que significa ser discípulo. Momentos bons ou maus, temos que dar glórias a Deus. E aqui ele diz que a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Temos que orar para que os trabalhadores aumentem. Mas o mais triste é ter trabalhadores, mas que são trabalhadores que não estão a fazer o seu trabalho. Por isso é que nós temos que estar engajados nesta nobre tarefa, nesta missão de fazer discípulos, de proclamar a Cristo, de levar a mensagem da esperança, de realmente procurar reconciliar as pessoas com Deus. Amém? De novo, para aqueles que ainda não estão em Cristo, a nossa oração é que você junte-se àqueles que já estão em Cristo, para poderem ser parte dos trabalhadores que estão trabalhando para o Deus vivo e que realmente há uma grande recompensa que Deus promete para os seus, para aqueles que realmente são fiéis a Ele. E eu queria desafiar a igreja numa coisa específica e prática. A partir de hoje, pensem quem são as pessoas que você sabe que deveria falar com elas acerca de Cristo. Aliste-as e parta para a ação, porque esta é a hora da ação. Amém? Nós não sabemos o que é que vai acontecer, quem são as pessoas que irão permanecer em vida, mesmo eu não sei o que é que me espera amanhã. Por isso é que eu tenho que estar bem com Deus, tenho que ser um servo fiel e diligente. Nós precisamos desempenhar o nosso papel enquanto estamos aqui em terra. Amém? Para os jovens, vocês não estão exclusos. Deus ama muito a vocês. Façam decisões hoje e, se possível, até já. Façam reformas e aceitem Jesus Cristo como vosso Senhor. Vocês também têm parte na vida eterna. Amém? Portanto, esta é a palavra que eu queria trazer para a igreja. Esta é a hora da ação. Não teoria, mas prática. E vamos partilhar essas grandes notícias. Não vamos partilhar só acerca do coronavírus. Vamos trazer essas grandes notícias. Uau! O que é que Deus está fazendo por meu intermédio? Uau! Não tinha coragem, me levantei, saí da caverna, espiritualmente falando. Agora estou dando estudos bíblicos, via telefone, se estou ali com alguém em casa, estou cumprindo aquelas recomendações, mas a palavra de Deus está sendo anunciada e Deus está sendo glorificado. Certamente, irmãos,
Deus será glorificado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amo a todos vocês. Mais uma vez, iniciei a dizer que estou animado e vou terminar a dizer estou animado porque comuniquei-me com todos os irmãos e sei que vocês permanecem firmes desse lado aí. Amém? Vamos orar para terminar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu grande amor. Dá-nos coragem, Senhor, e que nós possamos aprender com as lições da tua palavra para que realmente não podemos olhar para as nossas vidas, não podemos, ó Pai Santo, ficar focalizados em circunstâncias, mas temos que colocar olhos em Cristo. Temos que, ó Pai Santo, Senhor, depositar toda a nossa confiança no Senhor e nos ajuda a sermos fiéis trabalhadores, servos fiéis e diligentes, para que realmente a comunicação que o Senhor queira que chegue ao mundo possa assim chegar por intermédio dos teus filhos. Nós amamos o Senhor e queremos pedir que o Senhor nos preserve neste momento. Oramos no nome santo de Cristo. Amém.